Olá pessoal do Seu Dinheiro, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Araújo, sou Head Educacional na Vitrio, estou aqui no portal Seu Dinheiro para falar um pouquinho sobre análise gráfica, para a gente dar uma olhada nos principais papéis, bater um papo sobre alguns papéis em específico e aí alguns ativos que vocês mais procuram, que vocês mais têm dúvidas sobre operação, se é um ponto de compra, se não é, pela análise gráfica, como é que isso funciona, como é que isso daria um ponto de entrada, se não daria, né? Se a gente vai poder comprar esse papel e qual é a expectativa em relação à nossa bolsa. Tá barato comprar a bolsa? Não tá barato, né? Cai mais? Aonde vamos parar? Então são algumas coisinhas que a gente vai vir ao longo dos vídeos falando com você, trocando um papo, batendo um papo, tendo uma conversa, para que a gente entenda um pouquinho mais dessas nuances, dessas situações de mercado e como isso pode te ajudar e como isso também pode, de repente, até te atrapalhar. Hoje, em específico, eu separei um gráfico da Magazine Luiza. Eu queria dar uma olhada com você e a gente bater um papo sobre ele. E aí a gente vai dar uma olhada neste gráfico aqui, ó, um gráfico do Magazine Luiza no diário. Então a gente vai dar uma olhada nele para a gente bater um papo sobre essa tendência, essa queda toda no Magazine Luiza. Se ela continua, né? Se é um bom ponto da gente comprar no Magazine Luiza, se ela chegou de fato ao fundo, se esses dias de alta mostra se ela vai parar de cair ou não, né? Posso acreditar agora? E aí? Como é que a gente vê tudo isso? Então, primeira coisa eu queria convidar você, né, a comentar o que você achou depois dessa análise, falar sobre o que você viu e se concorda e até mesmo se discorda, né? O discordar é muito bom, porque aí amadurece, eu vou olhar para isso com mais tranquilidade, vou ver a sua posição, a minha, como é que a gente chegou nessa conclusão de cada um, a sua, a minha, e aí a gente pode debater isso num próximo vídeo e aí tem condição da gente conversar mais e alinhar mais esse conhecimento em relação à análise, em relação ao gráfico. E aí o que fica, né, na condição minha de mostrar para você é o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando, e aí a gente depois pode continuar essa conversa em um outro vídeo sobre essa análise, e aí eu gostaria muito da sua opinião, da sua visão de mercado para a gente continuar esse bate-papo, beleza? Vou para o gráfico agora e a gente mostrar o que eu tenho visto no mercado financeiro e como é que eu vejo o mercado financeiro como um todo. Hoje, particularmente olhando para a Magazine Luiza, eu vejo um papel com uma oportunidade gigante, uma oportunidade muito grande. Um papel que, por si só, em novembro do ano passado, tinha um valor de R$ 28, então próximo de R$ 28, aqui está marcando 28,22. Então, um papel que assim sofreu com a pandemia, ganhou conhecimento da crise, veio, atuou de forma forte, uma projeção forte, trabalhando no varejo e indo para o online muito forte. Só que sofre concorrência internacional, sofre com a pressão da descapitalização, a queda do poder de compra das pessoas acaba atrapalhando muito. E aí ela tem essa pequena correção, essa queda, né, aqui no mês de maio, vem com essa queda no mês de maio, volta a subir para julho e depois o mercado mostra que o aquecimento não foi tão bom assim e aqui é o balanço, né? Quando ela solta o balanço, o balancete dela e aí traz só 10%, né, de lucro sobre o mesmo período do ano passado e aí o investidor não gosta nem um pouco e se derrete no papel, né? Dá essa queda muito forte no papel e aí um papel com grande oportunidade. Para quem gosta de investir no longo prazo, para quem gosta de investimento de longo prazo, oportunidade, trabalhar com longo prazo e aí comprar empresas de boa referência, né, com uma análise fundamentalista muito mais colocada, muito mais bem estruturada dentro de um fundamento, né, tem um fundamento. Magazine Luiza é um desses papéis, com um fundamento bom, um fundamento em que projeta esse papel no longo prazo, e aí eu diria que nem tão longo prazo, assim, médio prazo, 2 anos, eu acredito que já tenha uma condição operacional de
rentabilidade. E aí como é que eu me protejo disso, né? Como é que eu olho para esses papéis e qual é a condição que eu vejo, por exemplo, de eu estar posicionado nesse papel e de repente esse papel fazer um split, juntar algumas ações, transformar 100 ações, 200 ações em 100, né? Diminuir o número de ações e dobrar de preço. E aí esse papel pode continuar e deve continuar caindo. E aí, como é que você faz, Rogério? Como é que você vai atuar? Como é que você vai fazer? Então, gráfico de novo, o que eu vejo aqui é, nesta condição que o gráfico já estava, né, dele estar trabalhando aqui nessa volta para o topo, o que eu vi aqui era um ponto de fundo, onde ele tinha uma condição de suporte, né? E aí eu acredito muito na bipolaridade dos preços. Então esse 22,60, assim como segurou o preço para queda, ele segurou na alta e aí ele vai causar esses problemas de resistência e suporte nesse ponto em específico. Quando ele faz esse rompimento, eu acredito que o papel entra em uma tendência de baixa. E uma das teorias que eu mais gosto é da teoria do Dow, que é aquela dos topos e os fundos ascendentes ou descendentes, né? Que aí você tem uma condição de que você inverte a tendência, análise técnica bem clássica, tradicional. Então, aí aqui, ó, eu estava vendo isso aqui com uma condição e ele perde essa condição, essa linha de condição, rompimento e vem abaixo. Dessa forma, eu passo a observar isso como topos e fundos que eram ascendentes, ou seja, era uma tendência de alta, viram uma tendência de baixa. O que eu faço? Nesse ponto, eu passo a trabalhar com proteção deste patrimônio. O que eu compro aqui? Put, opção de venda, né? Eu passo a ter uma condição de venda, uma opção vendedora, porque eu vou trabalhar a proteção dessa carteira, eu vou olhar para essa carteira, mas já com uma proteção, já pensando que eu quero que suba, mas e se cair? E se vier abaixo? E aí eu estou protegido para ganhar dinheiro ou para pegar esse dinheiro de volta nessa condição. Olhando para o gráfico hoje, o que eu vejo é uma condição de contínua queda, não parou de cair, vem fazendo fundos novos, porém o preço em que ela está nesse momento, se eu colocar aqui no gráfico semanal, eu vou ver que ela está trabalhando em um fundo, ó, inferior, tá até abaixo, né, o fundo do semanal, até abaixo do fundo da crise da pandemia, da crise de 2020. Então eu vejo isso aqui com bons olhos, eu vejo uma oportunidade desse papel voltar a subir, e aí, de novo, eu trabalharia com esse papel, uma compra nesse papel, sim, eu poderia estar comprado nesse papel, só que com uma condição de estar comprado numa opção de venda por pelo menos mais 2 meses para frente. Dessa forma, eu garanto que se esse papel continua caindo, eu não vou perder dinheiro. Eu travei a minha condição de perder dinheiro nesse ponto, porque eu tenho a minha opção de venda. E aí esse mercado vindo abaixo, eu estou protegido, eu não vou perder dinheiro. Porém, se ele começar a subir, se o primeiro trimestre de 2022 ele começa a subir, começa a ganhar valor, ele existe e tem um potencial para ele, na minha observação, de que ele volte pelo menos a metade desse caminho. Né? Ele tem lá 26,20, ele tem 28,20 e agora ele está por volta de R$6. Eu acredito que aí a gente tem espaço para pelo menos 1 ano, 2 anos, ele voltar a testar esse topo e, na pior das hipóteses, ele andar metade do caminho. Ele caiu R$22 até agora nesse momento, está com R$6,40 e aí 22,20, R$22 de queda. Se ele sobe pelo menos 11, esse papel vem por um valor aproximado aí de R$17. Se ele chegar a 18, eu estou falando de ganhar 200% de lucro, ter 200% de rentabilidade, ou seja, ganhar 2 vezes o meu capital investido. Um exemplo, coloquei R$6.000, vou ter R$18.000 nesse investimento, e aí eu vejo uma oportunidade no médio prazo de pelo menos isso acontecer, desde que eu esteja protegido com opção de venda, cada 2 meses pagando um pouquinho de seguro, gastando um pouquinho com seguro, mas garantindo que a minha rentabilidade vem, e se ela não vier, eu vou estar protegido. Espero que você goste desse vídeo e espero o seu comentário
também a respeito do que a gente está conversando aqui. E se tiver pergunta, mande para a gente aqui no Seu Dinheiro, que a gente responde para você e a gente tira suas dúvidas a respeito desse papel, dessa operação da Magazine Luiza. Ok? Um grande abraço e eu te vejo por aí.